Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a nenhum outro lugar senão a casa do Deus vivo. O Salmo 50, 21, ele vai servir por base do meu tema. Olha, eu tentei de tudo. Tentei 3, 4 palavras, mas a que Deus permitiu ao meu espírito que ficasse foi o Salmo 50 todinho. A bem da verdade, eu não costumo ministrar dessa forma, mas eu vou ler do versículo 1 até o versículo 23, se assim for a vontade de Deus. O Salmo 50, 21, filho, Salmo 50, 21 é o tema da ministração. A primeira parte diz assim, eu quero a versão King James, viu? Busca para mim a versão King James, por favor, já tinha pedido antes. Vou ler pela minha Bíblia. Salmo 50, 21 diz assim: ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Ficaria Deus calado diante de tudo quanto Deus tem feito? Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Deus amado, Ele não se cala diante de tudo aquilo que nós temos feito diante dEle. Seja para aplaudir de pé, seja para receber toda a glória que é emanada de nós, e seja também para disciplinar, exortar e corrigir o teu povo. Há várias condições que Deus Ele não fala. E por que Ele não fala? Porque Ele fica calado. Nós sabemos que o nosso pecado faz divisão entre nós e Deus. Isaías 59, 2 diz que os nossos pecados, transgressões, iniquidade fazem divisão entre nós e Deus. Deus não é surdo. O braço dele não está encolhido, nem o ouvido agravado. Ele ouve, mas Ele fica calado. Porque Ele espera uma resposta de nós, amado. Deus sempre Ele está contemplando, olhando, não para as nossas obras. Preste atenção muito nesta noite. Muitas das vezes, as pessoas elas olham aquilo que é emanado pelo nosso externo. Você viu aquela irmãzinha, aquele irmão? Ele orou e fulano andou. Ele orou e a dor foi embora. Ele orou e a febre foi embora. Ele orou e a irmã que não podia engravidar, engravidou. Isso estarrece, mantém Deus calado, quando isso não é proveniente de uma direção do Espírito. Mas como assim, pastor? Isso é doideira. Como Deus não vai se alegrar com milagres? Deus não se alegra com milagres. Tanto quanto quando nós fazemos tudo pelo Espírito. Daqui a pouco vou te dar alguns versículos que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Muitas das vezes nós profetizamos no nome dEle, nós expulsamos demônios no nome dEle, e nós realizamos milagres. Está em Mateus 7, do 21 ao 23. E Deus dirá assim: nunca vos conheci, vós que praticais o mal. Nós estamos de terça-feira com a Escola em Cristo. Estamos ministrando sobre dons do Espírito, os 9 dons. E as virtudes, outras 8 manifestações do Espírito Santo. E aí alguém recebe um dom, e ele vai usar esse dom. Porque ele vai ter que profetizar, recebe o dom de profecia, vai profetizar. O dom de milagres, vai fazer milagres. Recebe a autoridade, o poder e outros dons, vai expulsar demônios. E aí nós chegamos diante de Deus, e Deus não vê com alegria aquilo que nós fizemos. Porque nós temos querido fazer realizações, nós queremos pregar sem sermos conhecidos de Deus. Queremos louvar sem sermos conhecidos de Deus. Queremos evangelizar sem sermos conhecidos de Deus. Ou seja, queremos aparecer, queremos fazer. E tudo que nós fazemos, o mundo olha com olhos humanos, contempla aquilo, e aquilo gera uma reputação.
é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas Deus, diante deste exemplo que eu estou a dar à igreja, Deus, muitas das vezes, Ele tem ficado calado diante de tudo quanto nós temos feito. Porque se isso não foi gerado no Espírito, se isso não foi por direção, Deus vai recusar estas obras, mesmo sendo lícitas, mesmo sendo estas obras provenientes dos nossos dons, da unção, do talento e da habilidade que um dia Ele emprestou a nós, conferiu a nós e nós fizemos. A igreja planetária do planeta Terra é uma igreja que 99,99% das suas obras, infelizmente, não passarão pelo crivo da purificação e do aceite de Deus. Porque homens têm usado a Deus e não Deus tem usado a homens. Pessoas têm se deleitado nos seus dons e na unção que está dentro do dom, para ganhar reputação, reconhecimento, para ter dinheiro, para ter reputação, para ser conhecido e ter fama. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê, como a sociedade vê, como as pessoas veem. Deus, Ele olha e Ele quer achar dentro de nós o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, os atributos de Cristo. Ele quer achar os frutos do Espírito. Nós não seremos enganados se nós conhecemos da palavra. E a palavra diz: conhecereis a árvore pelos frutos. Então tem pessoas que elas podem serem tremendamente usadas. E não digo que não foi no nome de Jesus. Só que assim, estas pessoas, elas não fizeram por direção. Elas não contemplaram o Espírito Santo dirigindo a elas, e elas fizeram por prazer próprio, por vontade própria. Essas pessoas terão as suas provas rejeitadas. Essas pessoas terão as suas obras rejeitadas, mesmo sendo lícitas. Então, entenda que ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Deus, Ele não quer ficar calado, amado. Deus, Ele quer se alegrar. Deus, Ele quer gritar. Deus, Ele quer louvar, cantar. Quando um filho, uma filha, em obediência, que não abre mão da obediência em tudo, sendo fiel até a morte, Apocalipse 2:10. Sabe o que alegra o coração do Senhor? É o que está escrito em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Entenda que, coloca para mim Jeremias 29:13. Depois eu volto aí no Salmo 50. Nós estamos falando de louvor, de adoração, de obras, de realizações que Deus recebe. Portanto, aquilo que Deus recebe glorifica Ele, é louvor e adoração. Aquilo que Deus não recebe não é louvor, não é adoração, não glorifica o Senhor. E muitos de nós ficarão espantados naquele grande dia, onde as nossas provas, onde as nossas obras, melhor dizendo, foram bem intencionadas. Porém, obras bem intencionadas não passam pela aprovação de Deus. Se as nossas obras não passam, imagine você e a mim. Entenda que a maneira errada, errônea de nós louvarmos, adorarmos, realizarmos proezas, sinais no teu nome, aqui é uma maneira que Deus não recebe. Jeremias 29:13, vou lê-la para que você entenda. Melhor dizendo, Isaías 29:13, depois eu pego Jeremias 29:13, vai em Isaías 29:13. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com mover dos lábios, enquanto o seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras, doutrinas criadas por homens. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo chega a mim apenas com palavras, sem atitude. Eu engrosso o caldo, pego este versículo e digo, chega a mim apenas com palavras e até com atitudes, porém atitudes erradas. Aqui ele está dizendo, se achegam a mim apenas com palavras, mas sem atitude. Então também há um outro segmento que Deus tem ficado calado diante destas pessoas, porque muitos de nós servem a Deus
apenas, melhor dizendo, conhece a Deus apenas de ouvir falar. Realiza obras apenas de falar, mas não de atitudes. E tem outros que realizam, falam, realizam, porém fora do contexto de Deus, fora do tempo do Senhor. Há um tempo de preparação, amado, para que os verdadeiros adoradores sejam encontrados. João 4, 23 e 24 diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus ele está realmente mexendo nas estruturas. Deus ele está mexendo no nosso âmago, no nosso interior, para tirar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não presta, trocar aquilo que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus. Volte em Salmo 50, a partir do versículo 1. Diz assim: o Todo-Poderoso nosso Deus se pronunciou, convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Desde Sião, excelsa em beleza, Deus resplandece. É nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Precede-o um fogo devorador, e o seu redor uma terrível tempestade. Isso daqui é a glória de Deus, viu? Isso daqui que espantava o povo, quando Deus vinha ter com Moisés em cima do monte Sinai. Relâmpagos, trovões, parecia uma tempestade que ia acabar com tudo e com todos. E o Deus que queria ser pai, habitar entre e no meio do povo dele, aquele povo se espantou e teve medo. Eles tinham medo da presença, eles tinham medo da glória, eles tinham medo do poder. No entanto que eles diziam: vai tu, Moisés, nós vamos ficar aqui. Tudo que ele disser, vem e nos conta, e nós vamos assimilar e nós vamos obedecer. Porém isso não ocorria na prática. Então aqui o versículo 3, nós lemos, nós ficamos espantados. É o nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio. Precede um fogo devorador e ao seu redor uma terrível tempestade. Aqui estamos falando da glória de Deus, de como Ele se achega, como Ele chega. Versículo 4, Ele convoca os céus lá do alto e a terra para o julgamento de seu povo. Congregai junto a mim, meus fiéis que selaram aliança comigo através de sacrifício. Aqui Deus estava diante de Israel, querendo tê-los novamente, voltando para os caminhos do Senhor. Tê-los novamente naquilo que ele considerava como a aliança que outrora ele havia feito para com o seu povo. Ele disse: voltem a congregar, voltem realmente a terem um culto inteligente e racional junto a mim, meus fiéis que selaram aliança comigo através de sacrifício. Quando se fala em sacrifício, se fala que era substituído, perdoado o pecado das pessoas por conta de sacrifícios de animais imaculados, irrepreensíveis, sem mancha. A morte de um animal, o derramamento do teu sangue, substituía o pecado dos pecadores. Mas tudo isso, Deus ele vai dizer durante esse salmo, que isso daí se tornou abominável diante dele. E ele começou a reprovar tudo isso. Versículo 6, os céus proclamam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. E aí Deus ele vem no 7, e ele chama a atenção do seu povo, como de fato ele chama a atenção da tua igreja, e de você que nos ouve pela live. Olha aqui, escuta meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel, eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas ofertas dia após dia. Deus ele estava aqui reprovando a Israel, mas ele estava reprovando, repreendendo, não pela falta de sacrifícios. Deus está falando com a tua igreja, não pela tua falta, que você não vem à igreja, não porque você não oferece orações, louvores, adoração, não porque você não se submeta a sacrifícios, porque aqui ele estava dizendo, não te repreendo pela falta de sacrifício,
nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Você é habitual. Mas entenda algo. Como assim? Se eu não estou em falta com Deus, este povo não está em falta com Ele. E como assim Deus vem e repreende? Porque muitas das vezes nós queremos agradar a Deus com coisas externas, com o nosso exterior, com vãs repetições. Está lá em Mateus 6, não useis de vãs repetições, porque não é de muito se falar que Deus ouve. Nós ficamos lá orando, Pai nosso que está no céu, Ave Maria, nós queremos orar, nós somos vãs repetidores. Não é de muito se falar que Deus ouve. Então Deus, amado, é um Deus que Ele não é crica, Ele é crítico, Ele é perfeito, Ele é majestoso, e Ele conhece a intenção do nosso coração. Então todos esses sacrifícios, ofertas de sacrifício, holocaustos feitos, sem direção, sem entendimento, sem conhecimento, sem ser gerado pelo Espírito, Deus não recebe. Nada que você possa fazer, e eu também, externando em coisas materiais, agrada mais a Deus do que nós sermos fiéis, obedientes. Vivermos para adquirirmos o caráter do teu Filho, recebermos a natureza de Deus, recebermos a natureza de Jesus. Como diz em 1 Coríntios 6,17, aquele que está em Deus, aquele que conhece a Deus, é um espírito com Ele. E Ele disse lá em 2 Pedro 2,5, que Ele vai edificar a tua igreja com pedras vivas. Só são pedras vivas, escolhidas do mesmo material, da mesma natureza, dos mesmos atributos que Jesus, aqueles que fazem a tua vontade. Esses são os benditos do meu Pai. E a separação dos bodes e das ovelhas já está ocorrendo. Não é que vai haver a separação, já está ocorrendo no dia atual, de acordo com aquilo que sai de você. Provérbios 18:21, que sai da nossa boca tem poder para a vida e para a morte, Provérbios 13:2, nós comeremos o bem do fruto que sai da nossa boca. Cada um ele é aquilo que ele tem ingerido, comido. Então você não pode dar glória a Deus quando o nosso alimento é contaminado, quando as novelas, a internet, os tempos desperdiçados, conversando, contando piada, lendo livros demoníacos, livros de tudo quanto é naipe, mas não nos alimentando da palavra. Isso é o que não agrada a Deus. Isso vai gerando dentro de nós uma condição de um sepulcro caiado, podre por dentro e de aparência nobre por fora. Essa tem sido a conduta dos cristãos. E Deus ele tem falado o meu espírito, e me entristeceu quando Ele disse assim: as pessoas têm falado de um evangelho sem Cristo. As pessoas são cristãos, eles dizem que são cristãos, mas sem Cristo. Eles falam de um cristianismo onde não menciona o meu filho. Diga à minha igreja, diga àqueles que me ouvem pela live, que eu não o vejo, não o ouço, não me movo por aquilo que nós somos. Se ele olhar e não ver Cristo em nós, ele não nos ouve, não nos enxerga. Não que ele seja cego, não que ele seja surdo, mas simplesmente porque ele só vê Cristo. Faltou Cristo em nós, faltou tudo. Nós não somos nada, não temos valor. Temos valor porque Cristo está em nossa vida. De que adianta termos o nosso espírito regenerado? Entregamos nossa vida para Cristo, nosso espírito é regenerado, mas a nossa alma não, e a nossa carne precisa ser destruída. Por que Deus já não salvou no pacote combo completo? Já não destruiu a carne, já não domou a alma, o espírito? Porque Ele nos deixou aquilo que muitos gostam e outros odeiam, o tal do livre-arbítrio. Porque se Ele quisesse robôs, Ele teria criado pessoas dotadas sem o livre-arbítrio. Nós estamos diante de uma igreja que se diz cristã, mas não conhece a Cristo. Não tem Cristo dentro de si.
acreditam que são salvos. Eu até acredito. Se o teu encontro com o Senhor foi genuíno naquele dia, a tua salvação não vai se perder. Porém, de que adianta convidar Jesus para vir morar dentro de você, e você bota ele lá no sofá da sala, e daqui 30 anos ele está lá sentado, e você não convida ele para ir para todos os cômodos da tua casa, todos os setores, áreas da tua casa, para consertar, transformar, mudar. Porque não vem com esse linguajar mundano. A árvore, pau que nasceu torto, vai ficar torto. Não. Ele é carpinteiro para isso, ele vai aplainar a nossa vida. Nós estamos diante de uma igreja que tem se apostatado da fé. De uma igreja que não tem poder, não tem autoridade. Não ressuscita, não cura, não dá vista aos cegos, não põe em pé os paralíticos, não dá audição aos surdos, não ora e como se diz, órgãos não são substituídos, recriados. Por quê? Deus aposentou? Deus não é mais o mesmo? Ou é a condição nossa de busca, de relacionamento, de intimidade? Nós não preenchemos esse requisito, esse preceito, não tem como Deus agir. Pessoas não andam mais sobre as águas, pessoas não falam mais a pedra, por isso que ela não dá água. Pessoas não abrem mais o mar, não abrem mais o rio Jordão. Por quê? Pessoas não falam mais que durante 3 anos e meio não vai chover, e depois o mesmo diz que agora vai chover e chove. Aonde está a autoridade ou poder? Será que o Espírito Santo é diferente que habita em nós, amado? Porque eu digo, ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Ele não fica calado, Ele não fica paralisado, porque Ele é o Deus conosco. Se Ele vê um filho e uma filha aos pés, como se diz, aos pés de Gamaliel, aos pés de Jesus, como Maria, buscando receber dEle confissão, arrependimento, transformação, Deus amado, Ele nos constitui como uma vara de amendoeira, que por estar muito tempo na presença, numa noite ela floresceu e deu fruto. Deus, Ele pode num único ato, num único toque, numa única visitação, num único porquê, numa única ação dEle, mudar a tua vida. Porém, nós não temos sido uma terra fértil. Nós temos ficado como espectador. Aqui não é cinema, aqui não é teatro. Nós somos o culto. Romanos 12:2. Nós temos que ser esse sacrifício, nós temos que ser a lenha que alimente o fogo do altar do Senhor, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, por mais que você pense, por mais que você na tua igreja faça projeto de vida para 2018, 19, 20, tudo isso aí é conversa fiada. Isso é abominável diante de Deus. Deus, Ele tem ficado calado, porque Ele tem repreendido através da minha boca, porque os nossos holocaustos, as nossas oferendas, elas têm sido dia após dia colocadas diante dEle, mas não têm subido como um cheiro agradável às tuas narinas, porque não é a oferta de Abel. Não adianta orar em línguas, ser dizimista, ofertante. Não adianta roupa, traje de crente, se por dentro de você e de mim, Ele não está. Ele não é presente. A manifestação da sua presença não existe. Admita como Jó admitiu. Antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora de andar com Ele. Deus amado, Ele quer andar conosco. Ele andou com Enoque, lado a lado. Ele chamou Abraão de amigo. Ele teve um prazer, uma alegria muito grande, mesmo diante de Davi, muitas das vezes tendo pecado. E Davi conhecia profundamente o seu pai e Deus e Senhor. Porque ele exclamava: não aparta de mim o teu espírito, não retira de mim. Quando o Espírito Santo sai da vida de alguém, como saiu do rei Saul, sabe quem entra? As trevas. Imagine você e eu sermos rejeitados diante de Deus. Vocês querem um rei? Está aqui Saul. Dotou ele, capacitou ele, deu dons. A desobediência, infidelidade, querer ser aquilo a qual Deus não o vocacionou, não deu por talento, não deu por dom, não deu por afazeres.
Por isso que eu sempre digo, toma cuidado em querer fazer a obra, se você estiver fora do padrão, do tempo e da vontade do Senhor. Porque há um rei que foi rejeitado, e quem tomou conta daquele rei foi Satanás. O diabo tomou conta da vida dele, foi rejeitado. Diga, profeta Samuel, que por tudo aquilo que já tem chegado como um cheiro desagradável diante de mim, entenda, bem intencionado estava também Saul. Quantas pessoas bem intencionadas tem no planeta Terra, dentro desta igreja, da igreja brasileira, da igreja de Cristo no planeta Terra, bem intencionados, mas que estão sendo rejeitados dia após dia, porque as oferendas deles, os sacrifícios deles têm sido sacrifícios de tolo, não têm sido ofertas que agradam a Deus. Por isso, cuidado. Deus está nos preparando para que o Filho dele seja gerado dentro de nós. Gálatas 3:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive por mim. Então nós precisamos atingirmos uma maturidade espiritual. Cristo precisa ser gerado dentro de nós. E isso tudo faz com que Deus fique calado diante de tudo quanto tens feito. Mas Deus também, Ele não quer ficar calado. Ele quer se mover. Ele quer colocar os céus a teu favor, a meu favor. Olha meu filho lá. Olha minha filha. Esta é a imagem e semelhança do meu filho. Está faltando gás para ela. Toca lá alguém para levar. Ela está quase perdendo o carrinho dela, falta 3 parcelas. Vai lá, anjo, toca lá. Espírito Santo, convence o meu outro filho a ir nessa casa e pagar as 3 parcelas. Os céus são movimentados a favor dos seus filhos. Porém Deus, nesta noite, Ele diz: tenho ficado calado diante de tudo quanto eu tenho visto os meus filhos fazerem. Mas Deus não queria ficar calado, não queria ficar inoperante. Versículo 9 de Salmo 50. E o Senhor prossegue: contudo não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos. Versículo 10: pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas, e os répteis do campo que me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele contém. Vocês acham que estão colocando carne de touros, sangue, porque eu como isso? Porque isso você me agrada? Ele está dizendo: eu sou dono de tudo. Se eu tivesse fome, Deus não tem fome de comida materializada. Deus tem fome de ações inerentes ao teu filho. Ações, movimentos, atitudes que agradam. Por isso que eu coloquei Isaías 29:13. Esse povo tem me louvado, adorado, apenas da boca para fora, mas as suas atitudes são incongruentes, incoerentes com aquilo que sai da boca deles. Vá para Jeremias 29:13. Depois a gente volta aqui em Salmo. Jeremias 29:13. Essa é a maneira correta de nós buscarmos a Deus. Essa é a maneira correta de nós colocarmos tudo diante dEle, quando for de todo o coração. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo coração. Então, tudo tem que ser gerado no coração. A bem da verdade, diz a palavra que o coração do homem é enganoso, mas um coração de Cristo, que substituiu o nosso coração de Ezequiel 36 de pedra por um coração de carne. O espírito meu caído, adâmico, porque todos pecaram e ficaram desconstituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Romanos 3:23. Mas Efésios 2:1, 2:2 diz que Ele nos vivificou através do teu sangue. E através de Jesus Ele abriu um vivo e novo caminho para que nós entrássemos. Então você é percebido, você é notado, eu sou também ouvido, visto, quando Cristo está em mim. Então há um tempo, amado, que Deus está dando para essa igreja, que tem uma promessa de um grande avivamento, de sermos um foco. Eu não olho, não vejo poucas pessoas, eu vejo isso daqui pequeno, porque eu vejo para cá nações concorrendo,
por causa daquilo que terá dentro de você e de mim. Porque eles vão comer de você, eles vão beber de vocês, e vão arrotar o gosto de Cristo, porque honra e glória, veneração, tudo a Ele. Embora Ele tenha dito em João 17, 21 e 22, que Ele nos deu a sua glória. Lógico, glória no sentido de natureza, não de veneração. Ele nos deu a sua glória. Glória é a sua natureza. Nós temos a natureza de Cristo, nós temos a natureza de Deus. Nós fomos mesclados com Ele. É um jarro de água, e nós éramos esse copo de suco de laranja, colocou dentro da água, separe, não tem como separar mais. Ele disse que o Espírito Santo dele viria, e veio, e ficaria por toda a eternidade. Outras traduções, até a consumação dos séculos. Desde que tenha sido genuína a tua conversão e a minha. De todo o coração. Então toda obra, amado, que sair para você realizar, tem que ser de todo o coração. Mas o seu coração tem que ser de Cristo. Mesmo que seja coisas banais, peça confirmação. O que alega a Deus, as minhas atitudes e as suas sendo dirigidas totalmente pelo Espírito Santo. Compro essa roupa ou aquela. Compro esse carro dessa cor ou dessa cor. Mudo dessa rua para aquela outra rua, desta cidade para aquela outra. Troco de emprego. Faço isso, faço aquilo. Deus não falou, Deus está em silêncio. Não faça. Aí se Deus falar contigo, fala assim: o senhor deve ter falado, mas não tive os meus ouvidos sensíveis à tua voz. Então fala de novo. Fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. Fica, não vai. Pode ir, estou contigo. Ok, Jesus. Então as pessoas, elas deveriam existir apenas para serem provadas, não para viver em luta. Deus tem se calado, porque se Deus agir à mesma altura que nós desagradamos a Ele, Ele vai ter que punir a nós a ponto de desintegrar nós. A presença de Deus estava na vida de Adão e Eva. A partir do momento que eles se tornaram desobedientes, comeram da árvore do fruto, do bem e do mal. E Deus, para não matá-los, ali, aquilo que era o Espírito de Deus, nada mais, nada menos que o Espírito Santo, a pessoa bendita do Senhor Espírito Santo, se retirou. Porque aonde está o pecado, não está Deus. Aonde está Deus também, o pecado tem que partir. Satanás tem que partir. Por isso que o que agrada a Deus é nós conhecermos a Ele. E só se conhece a Deus através de Jesus. E só conhece a Deus através de Jesus, você conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Uma condição, um preceito, uma condição está atrelada à outra. Eu conheço a Deus. Você ouve o Espírito Santo? Ele fala com você? Ele te dirige? Ele te governa? Então não conhece a Deus. Só conhecemos a Deus se conhecemos a Jesus, porque Ele é o elo, o mediador, Ele é a ponta, Ele é a porta. E disse Jesus, João 14,6: eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, não há outro. Só que as pessoas querem conhecer a Deus, Jesus, sem ter relacionamento com o Espírito Santo. Ei, você só pode reproduzir pessoas, condições a partir daquilo que você é. Se você é fraquinho de relacionamento com Deus, se eu sou fraquinho de relacionamento com Deus, o meu Jesus não cura nem febre. Se eu tenho um relacionamento pouco, se eu conheço pouco do meu Deus, Ele não cura nem dor de dente. Então existem vários deuses, porque os que se dizem cristãos, eles criam um monte de espécie de Deus, e isso é uma idolatria, porque é um Deus que ele cria, e é o Deus falso, não o Deus da Bíblia. Um tem um Deus que abre porta ou não dá porta, o outro só o sangue, porque a condição de fé, de busca de relacionamento, me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Jeremias 29:13, a maneira correta. Mateus 22:37, com toda a inteligência, com todo o entendimento. Adorarás a Deus sobre todas as coisas, e adorar o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua inteligência. Nós temos sido falsos diante daquilo que Deus tem. A nossa adoração tem sido falsa. A adoração verdadeira não é gritaria, não é pula-pula, não é cai-cai. Porque tudo isso pode ser e acontecer na alma e na carne. E tudo que é gerado na carne e na alma não são ofertas agradáveis diante de Deus. Mas o que é gerado no Espírito, muitas das vezes um constrangimento que o Espírito Santo nos leva, um choro sincero, um arrependimento sincero. Sabe quais são as ofertas que Deus espera? Confissão e arrependimento, confissão e arrependimento. Sabe na onde Deus mais está, mais Ele quer estar? É na vida do pecador. Que aquele que está bem, ele não manifesta mais, continua. Mas a plenitude de Deus, onde superabundou o pecado, onde Deus quer operar. Por isso que Deus está dizendo, ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Na vida de muitos Deus está calado. Porque se Ele falar, tudo acontece, para bem e para mal, para salvação, para condenação, para prosperidade como para falta. É bom mesmo que Deus se cale, porque Ele está observando pelo teu Espírito dentro de nós. O Espírito Santo não é dedo duro, mas Ele é um cavalheiro, Ele é uma pessoa, e nós temos deixado Ele há muitos anos na sala, como eu comecei a dizer. Convide Ele para ser Senhor da tua vida. Entenda que há anos atrás tu foi salva, o teu nome está escrito no livro da vida, amém, glória a Deus, aleluia. Mas não lhe falaram, receba Ele como o único e suficiente Salvador e Senhor. Senhor é atrelado aos senhores feudais, havia escravo e senhor. Nós somos escravos no bom sentido desse Senhor. Senhor quer dizer que Ele é dono da nossa vida. Eu sempre digo aquele chavão que não é meu, mas eu gosto de dizer, a maior tragédia não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. A maior tragédia não é a morte, não é o câncer, não é um desemprego, mas uma vida sem propósito. Sabendo que cada um de vocês foram criados para um propósito. O propósito maior é glorificar a Deus. Você sabia que nós temos que glorificar a Deus? Cada objeto, cada item, cada animal, cada peixe, cada ave foi criada pelo Senhor para um propósito. Quando eles cumprem o propósito, eles glorificam o Senhor. Um bife no teu prato glorifica o Senhor, porque aquele animal foi criado para glorificar o Senhor. Um suco de laranja, a laranja partida virou suco, ela glorifica o Senhor. Agora nós não queremos glorificar o Senhor. Entenda que João 12:24, se o grão de trigo não morrer, não cair em solo e secar e morrer, não tem como ele gerar vida. João 5:25, só os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Nós temos que estar mortos para os nossos deleites, para ouvir a voz do Filho de Deus e viver aquilo que Ele tem. Nós temos que morrer em partes, até a destruição total da nossa carne. E a destruição total da nossa carne é aceitar o sacrifício de Jesus. Acreditar que aquilo que Ele fez repercutiu em mim. Nós não temos sentimentos bons. Nós não conseguimos nos aquebrantar. O máximo que nós conseguimos aqui é de vez em quando o remorso. Mas o remorso é algo da carne e da alma. Ela engana bem o espírito, mas não Deus. Engana as pessoas, mas não. Olha aquela pessoa como está arrependida. Hoje ela teve um encontro com o Senhor. Ou sim, não estou dizendo que não. Ou sim ou não. Como é que nós obtemos a verdadeira adoração e louvor? Em espírito e em verdade. Faltou a verdade. Quem é a verdade? As pessoas acham que é assim, mas não estou mentindo diante de Deus. Quando se fala em espírito e em verdade, quem é a verdade? É Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Faltou o Espírito dele, faltou Jesus, que é a verdade, não tem adoração.
Nós não nos achegamos. Ele não nos percebe, não nos vê, não nos ouve. Por isso que Ele está calado diante de tudo aquilo que nós temos feito. Falei, Senhor, o Senhor vai se calar? Ele falou, eu preciso me calar. Calo eu, fala tu. Falo pela tua boca. Falei, o que pode sair desse mato nessa noite? Porque nunca preguei assim, ficar lendo todos os versículos. Mas o Senhor está se revelando. Versículo 14. É isso que agrada ao Senhor. 14. Adoração verdadeira. Como sacrifício. Melhor, deixa eu falar o 13, que é uma interrogação, uma pergunta. Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Versículo 14. Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças. E cumpre os teus votos, quer dizer, os teus propósitos, o teu chamado, a tua promessa para com o Altíssimo. O que é adoração por excelência? O que é a verdadeira adoração? Ele está dizendo, só falta nos sentar de novo no pré-primário e pegar nossa mãozinha e escrever, como sacrifício, oferece a mim a tua ação de graças. Pai, o que eu tenho para uma refeição, graças te dou por ter por uma refeição. Pai, eu tenho aprendido nos evangelhos de Mateus que eu tenho que ser fiel no pouco, Pai, porque no muito o Senhor vai me colocar. Agradeça a Deus. Eu vou agradecer pelo desemprego, porque algo melhor Deus tem para sugerir, para te dar. Vou agradecer pela minha enfermidade? Não. Agradeça já pela tua cura, não pela enfermidade, pela tua cura que Ele já te deu. Quando nós começamos a render-lhe graças, Ele deixa de ficar calado e Ele se move a favor de nós. Meu filho, 4 anos convulsionando, e Deus calado. Um dia Ele se revelou a mim e disse, abandona o médico, remédio, ora assim, dessa forma, e receba o milagre. É simples, só obedecer. Só obedecer. Deixei de fazer a obra? Não. Quantas vezes convulsionava, eu pegava a caminhonete, saía aqui por cima de canteiro, chegava lá, o anjo estava cuidando dele. Minha esposa dizia assim, fica, meu marido. Eu falava, não, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu cuido da obra dele, Ele cuida dos meus. Ei, aparta de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. O que eu e você temos que passar, temos que passar. Porque não há um fardo, um jugo maior do que nós possamos. Ele não dá algo maior, pesado demais, que você e eu não suportaríamos. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque Ele se mantém fiel mesmo diante da nossa infidelidade, porque Ele é Deus, Senhor de todas as circunstâncias. A última palavra quem dá é Ele. Isso é conhecer a Deus. Aumenta a dose do remédio? Não, não aumenta a dose do remédio. Aumenta a dose de fé. Recebi Romanos 12:3, uma medida de fé para a minha salvação, para a minha libertação e para fazer sinais no teu nome. Quando nós somos, Ele nos libera a fazer. Deus está trabalhando nesta igreja para nós sermos a imagem e semelhança de Cristo. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre as aves dos céus, os animais da terra, os peixes das águas. Domínio, nós temos domínio, nós temos autoridade, nós temos poder, neste nome Jesus Cristo, no céu, na terra e debaixo da terra, não há nome mais poderoso. Você não precisa de muitos orando por você, você não precisa de campanha, Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do sangue do bode, Deus não precisa da cabeça do gado, Deus não precisa dos novilhos, Deus não precisa dos touros, porque tudo pertence a Ele. Deus não está com fome destas coisas. Deus espera que os seus filhos se aquebrantem diante dEle. E também não fica que nem eu ficava no passado, era tudo tolice, religiosidade, não conhecia Deus. Pai, eu sou um trapo de imundícia, eu sou um lixo, sou uma escola. Deus falou, para, eu já sei, isso é tudo isso, muito mais. Não é de muito se falar que tu vai me conhecer. Malaquias 3:6, eu sou um Deus que não muda. Os homens mudam,
Todo mundo muda, eu não mudo. Não me convença por muito falar. Haja. Ou se não agir, chore e deixa eu perceber, sondar e ver o teu coração. Sabe o que é o verdadeiro adorador? Eu falo muito e às vezes fico muito quieto. Falo muito aqui e fora não falo muito. É preferível muitas vezes não falar mesmo. Mas é convidar Ele. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Fala, Senhor, o Senhor está batendo? Pode entrar. Faz uma devassa. Arranca tudo que não serve. Você nunca vai conseguir ser transformado e transformado sozinha e sozinho. Não adianta psicoterapeuta, psiquiatra, não adianta remédio tarja preta, tarja azul, vermelha, não adianta nada. Cirurgia feita por homem, remédio feito. O que você precisa, o que eu preciso. E o próprio nome remédio diz remediar. Você precisa da cura, e a cura é Jesus. Ele procura, eu busco os verdadeiros adoradores que me buscam em espírito e em verdade. Com o espírito dele e com Jesus. Com o espírito dele e com Jesus, chegamos ao Pai. Isso que agrada o Senhor. Prosseguindo então, versículo 15. No 14 diz assim: como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus propósitos, os teus votos para com o Altíssimo. E quando nós fazemos isso, olha o que vem. Ele deixa de se calar, ele começa a se mover em nossa vida. Versículo 15 do Salmo 50. Invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. Ele vai nos livrar, ele entra com providência. Ele entra com a ação dele. Ele precisa, amado, da glória que está dentro de nós. Senão o cemitério vai ser o lugar mais rico do planeta Terra. Para lá vão orações que não foram feitas, curas que não foram realizadas, casamentos que foram desfeitos e não seria desfeito porque você agiu, você foi canal de bênção. Pessoas perderam de serem ressuscitadas e salvas por conta que você e eu, obras-primas, louvores, palavras a serem ministradas, tudo nós temos guardado dentro de nós como um sepulcro caiado. O que você tem pertence a Deus. Você não tem direito de ficar com o propósito dele. Porque o Salmo 139:16 diz assim: antes que você se formasse, ainda em condição informe, eu, o Senhor, te criei, te gerei. A partir de mim, Efésios 1:4, escrevi tudo a respeito dos seus dias. Todos os seus dias foram prefixados, sem que um deles existisse. E nós ficamos à mercê de uma vida dissoluta, de uma vida que nós queremos fazer planos e projetos de vida. Porque eu não posso com a minha bela esposa, com meus filhos, planejar nosso futuro? Não. Não é mais você que vive, é Cristo que quer viver, através da tua carcaça e da minha carcaça. Você vai ter essa aparência e eu também, mas Cristo tem que ser essa vida. Entenda que Ele é a fonte, nós somos os canais, nós somos rios. João 7:38, rios de águas vivas fluirão através da nossa vida. Eu e você, nós somos a continuidade do ministério de Cristo. Eu e você, no plural, somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos o corpo. Ele precisa se mover num sincronismo. Mente de Cristo, cabeça é Cristo. Ele tem que pensar por mim e por você. Se Ele é o cabeça, Ele não nos dá a oportunidade de pensar, nem de sonhar, e muito menos de realizar coisas fora do contexto. Ah, pastor, então eu sou salvo, tá beleza, tá bom, vou viver minha vida, mas tu vai perder muito. Porque todas as suas obras serão julgadas. E que ridículo vai ser. Eu quero estar sentado na primeira fileira, com a assobio e falar, bem feito, vou falar para você. Viu, cabeção, bem feito. Não fez de coração? Bem feito. Nossa, mas era tantas obras, achei que ia receber milhares de galardões. Nenhum. Porque será de palha, feno e madeira. O fogo vai descer. Cadê as obras? Não são de ouro, prata ou pedras preciosas? Não. Que não foi de coração, não foi de toda a inteligência, de todo o teu ser. Você produziu para ego próprio, para reputação.
Eu sempre digo para o louvor, não adianta só tocar bonito profissionalmente. Se eles não tiverem uma vida com o Senhor, eles não estão mandando nada para Deus que vai agradar ao Senhor. Deus não está recebendo nada. Eu posso estar aqui ministrando pela carne e pela alma também, Deus não está recebendo nada. Se eu não estiver aqui pelo Espírito, também não serve para nada. E tudo que sai do altar não tem poder de mudar a vida das pessoas se não for pelo Espírito. Então entenda, vai ensinar, vai ministrar, vai orar, tudo pelo Espírito. O que muda, o que transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo. Só Ele tem essa capacidade, esta finalidade e este propósito. Do quê? Convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. Sem a graça que é Jesus, você não dá a graça para o pecador miserável que está aí fora, que ele acha que não tem mais jeito. Não tem mesmo. Mas Jesus deu um jeito, morreu no lugar dele. Então tu vai dizer que não é pela obra dele, ou pela obra deles, mas simplesmente por ele crer no que Jesus fez. A graça pode entrar e mudar a vida das pessoas quando a pessoa crê no que Jesus fez. Não naquilo que ela é, não no estado pecaminoso que ela está. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Prossigamos. Versículo 16. E aí Deus prossegue um tanto quanto repreendendo novamente. Entretanto ao ímpio Deus afirma: de que te serve repetires sem fim os meus preceitos? Preceitos é as leis, os mandamentos. Que adianta falar da minha lei, dos meus mandamentos, da minha palavra? E teres nos lábios a minha aliança. De que adianta? Sou aliançado contigo, estou recebendo o corpo e o sangue do Senhor, mas as atitudes são incoerentes. A pessoa participa do corpo e do sangue do Senhor como comer um pedaço de pão comum, e é mesmo um pedaço de pão comum, e bebe um suco de uva comum. Sim, é comum. Para aqueles que são carnais, almáticos, é comum. É simples, não tem valor algum. Versículo 17. Tu que detesta as minhas disciplinas e dás as costas às minhas palavras, ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigos, e com adúlteros te misturas alegremente. Versículo 19. Deus está falando, repreendendo a Israel. Aqui na realidade, nem é Israel, é um segundo grupo de pessoas. Aqui são os ímpios. Os ímpios. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Versículo 20. Assentas-te à vontade para falar contra teu irmão, e és rápido para caluniar o filho de tua própria mãe. Ficaria Deus calado diante de tudo quanto tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Considerai, pois, nisso vós, que esqueceis a Deus, senão vos faço em pedaços, e ninguém vos poderá libertar. Versículo 23, para encerrar. Quem me oferece uma sincera gratidão, como sacrifício, honra-me. Quem me oferece uma sincera gratidão, como sacrifício, honra-me. E eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quer agradar a Deus? Versículo 14. Como sacrifício, oferece a Deus a tua ação de graças, e cumpre os teus propósitos, teus votos para com o Altíssimo. Versículo 23. Quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Quer honrar a Deus? Ofereça, seja sincero, seja fiel, seja justo, seja verdadeiro. Honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E aí? O que Deus quer que você seja capacitado nessa noite? A ter uma vida de devoção a Deus. Queira conhecer a Deus e ser como Ele é. Esse é o nosso objetivo. Porque quando nós somos, nós já temos. Jesus, instigado por Satanás: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras tornem-se em pães. Ele recusou 1, 2, 3 vezes a proposta indecente de Satanás.
veio os céus através dos seus anjos e o serviram. Então quem conhece a Deus, Jesus conhecia a Deus, conhecia o seu Pai, sabia que ele não precisava se vender. Tem pessoas que estão se vendendo à prostituição, à bebida, ao cigarro, à corrupção, a tantas coisas, porque elas não são, porque quem é não se vende, quem é não se corrompe, quem é não puxa saco, quem é tem caráter de Cristo, quem é tem a vida de Cristo, quem é filho de Deus. E o mesmo que Deus, o Pai, disse em Mateus 3, quando Jesus estava se submetendo ao batismo pelas águas através de João Batista, o céu se rasgou, a pomba em forma corpórea veio e pousou sobre Jesus, e ele recebeu-lhe o Espírito Santo, e recebeu também uma dádiva, que o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Quem é filho já sai com nota 10. Quem é filho recebe o poder dos céus, o batismo de fogo, porque ele vai ser provado. As provações aceite. Jesus foi um filho humano natural durante 30 anos. Depois ele recebeu o Espírito Santo e ele recebeu o poder. Tanto que depois ele pôde dar aquilo que ele tinha. Nós só poderemos dar aquilo que nós temos. Ele chegou em João 20, 22 e soprou o Espírito Santo, a vida sobre os seus discípulos. E disse em Atos 1:8, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder. A mesma vida que teve Cristo, Ele quer que nós tenhamos. Mas Ele era Cristo, mas Ele tinha o que a mais? O Espírito Santo é minguado? É meio Espírito Santo? É 10% só do Espírito Santo que estava na vida de Jesus? É o mesmo Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos ensinaria todas as coisas, que nos faria lembrar de todas as coisas. Quem você tem dentro de você é Deus. Eu quero Deus, você tem o Espírito Santo, é o Espírito dele que está aí. Eu quero Jesus, você tem ele aí. O Deus triuno, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está dentro de você, na pessoa bendita e santa do Senhor Espírito Santo. Não é feio você estar dirigindo teu carro e conversando com ele. Ora em línguas, edifica o teu espírito orando em línguas. Deixa o povo que tire sarro, deixa o povo que dê risada, tenha uma vida com o Senhor. Sabe por que você não vence as provas? Porque você, infelizmente, não está cheia do Espírito Santo. Nós temos que nos embriagar do melhor vinho, que é o Espírito Santo. Há um vinho novo descendo sobre o planeta Terra. Há um maior avivamento sendo preparado. E o avivamento não é cai-cai, não é só milagre, é tudo isso, mas muito mais. É a salvação de bilhões de almas. E se Deus for ficar esperando você e a mim para a gente atrair as pessoas até nós, Deus está frito e mal passado. Por isso que é a dimensão da glória. Ele vai escolher alguns pontos, alguns focos de avivamento no planeta Terra, e Ele mesmo vai atrair, Ele mesmo vai convencer, Ele mesmo vai salvar. Porque se for ficar esperando de você e de mim, Deus está frito. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal estou externando. Eu sou de altos e baixos. Um dia eu estou cuspindo fogo, com sangue nos olhos. No outro dia eu estou cabisbaixo, derrotado, dando bicuda em todo mundo. Dá bicuda no cachorro, no gato. Xinga alguém que passa na minha frente de carro. Da mesma fonte tem jorrado 2 tipos de água. Andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Amós 3:3. Meu Deus. Primeiro livro de Reis 18, 27 diz: o teu Deus é o Senhor, segue. Agora se é Baal, então nós temos que decidir. Nós somos carregadores da glória, do poder do Senhor? Sim. Então resista ao diabo. E resistir ao diabo, não fala, eu te resisto, não. Você não precisa nem expulsar. Já chegou um tempo que eu li muito sobre livros de demônio. Deus falou, chega. Nossa, você conhece tudo sobre o demônio. E sobre mim você conhece? Eu falei assim, não, né? E o que eu faço? Deixa de lado esses livros de demônio. Vai aprender sobre o meu espírito, sobre mim. Porque na hora H lá, help-me, socorro. Você vai chamar a quem, se você não me conhecer? E não é porque você vai berrar que eu vou ir até você. Eu vou até os meus quando eles me conhecem. Então, tome cuidado com o tipo de comida que você tem comido.
Gaste o teu tempo na presença do Senhor. Você não precisa de teólogo, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo, não precisa de posição de mão, não precisa de campanha, não precisa subir e descer monte. Mas Jesus subir e descer, então, pelo Espírito vá. Vá carnalmente, vá no Espírito. Ninguém está dizendo para não ir buscar. Estou dizendo que isso, o Éden, o jardim ele era físico, mas o Éden ele é espiritual. O teu quarto de guerra, de oração, não precisa ser hipoteticamente só um local físico. Na onde você andar, você carrega o Éden dentro de você. Na realidade você carrega o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conversa com Ele. Ah, mas a obra é pesada. Eu achava que era e Deus me aliviou. Porque eu comecei a conhecer Deus e se tornou leve a minha obra. Porque o fardo e o jugo de Jesus tem que ser leve. Se a obra de Deus, se o servir a Deus está pesado, quem é esse fardo e esse jugo? É Satanás. Me perguntaram se os pastores não vão conseguir pregar. O senhor prega, apóstolo? Falei, com o maior prazer. Nunca vai ser pesado para mim, porque eu faço por prazer, por gozo, por alegria. Se tiver que pregar amanhã, eu prego. Se me chamarem para daqui, já virar a noite viajando para pregar, e foi o Espírito que me impeliu, eu vou. Se ele falar que eu tenho que pregar depois do almoço, ficar sem dormir, eu vou pregar. Se ele falar que é à noite, e que eu vou ficar 7 dias, e ele vai me manter vivo, eu vou pregar, porque eu amo a obra de Deus. Eu amo a Ele. Não por conveniência, porque Ele ressuscitou meu filho, curou minha mãe com câncer, curou meu pai com câncer, minha esposa que não engravidava, durante 4 anos engravidou, pelas riquezas materiais, tantas coisas que Ele me deu. Não! 100 vezes não! Porque eu não tinha nada quando eu conhecia Ele ainda. E Ele se revelou a mim. E Ele me chamou pessoalmente. E Ele apareceu para mim. E Ele me mostrou coisas inefáveis. E eu não sou herege, aqui não é uma seita. As pessoas não vê, não ouvem, porque elas são uma terra à beira do caminho, cheia de pedras, pedregais, espinho à beira do caminho, tanto faz como fez. Deus não está constituindo uma igreja religiosa. Por isso que servir a Deus é um fardo, é mesmo. É fardo servir a Deus, é pesado servir a Deus, porque você não serve a partir dele. O que é servir a partir dele? É servir a partir do seu espírito. Quando eu aprendi isso, que o Senhor me visitou, tornou-se tudo leve, tudo suave, porque o fardo e o jugo de Jesus é leve. Se está pesando na tua vida, é o fardo da religião, é o fardo do inimigo da tua alma. Por isso que muitos pastores morrem infartados. Eu estou só me deliciando no Senhor. Deixa a giripoca piar, deixa a porca torcer o rabo, deixa o bule derramar o café. Eu estou que nem Jó. Foi ele que deu, ele pode levar. Mas tu perdeu tudo e ainda tu está aí. Aquela esposa abençoada amaldiçoa meu esposo, esse Deus, e morre. Olha o que ele permitiu acontecer. Porém o retorno de Deus na vida de Jó, tudo em dobro. Deus está dizendo, Ele vai fazer tudo em dobro aqui, em triplo, em quádruplo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é ilimitado. O Deus que eu sirvo, Ele olha, vê uma multidão de 5 mil homens, fora mulheres e crianças, 15, 20 mil. Ele diz aos apóstolos, alimente o meu povo. Como que é? Mestre, alimentar com o quê? Não temos dinheiro para comprar comida? Quando Deus fala, obedeça. Sabe por que nós não vamos adiante, nós não somos próximos? Porque nós temos desobedecido. Se Deus falou que é conosco, vá, porque maior é aquele que está conosco do que o que está com eles aí. Eliseu, já volta aqui na multiplicação dos pães, estava lá Eliseu, Geazi, o jovem, o moço, sendo discipulado pelo profeta Eliseu. Nós estamos fritos, cozidos e mal passados, meu Deus, milhares, milhões, bilhões, veio por ar, mar e terra. Nós estamos fritos aqui e mal passado. Abra os nossos olhos, Senhor.
Eliseu pediu para Deus para abrir os olhos do moço. A igreja precisa ter as escamas espirituais caídas dos teus olhos. Nós precisamos sermos proféticos. Nós precisamos sermos seres espirituais. Porque quem é espiritual não vê com os olhos carnais. Quem é espiritual não vive pelos olhos carnais, mas vive pela fé. E ele falou: Deus, abre os olhos. E aquele jovem pôde contemplar que eram em maior quantidade aqueles que estavam com eles agora do que o que estava contra eles. Voltando à multiplicação dos pães, quando nós não entendemos Jesus, mas foram meio questionando, obedeceram, encontraram um jovem com 5 pães e 2 peixinhos. E ao serem obedientes à voz do mestre, quando nós somos obedientes à voz do mestre, há o repartir do pão, houve a multiplicação. Pedro, vá em alto mar, agora lançai as redes sobre a minha direção, a minha palavra. O que aconteceu? Bênção. Não haja, sem Jesus mandar você lançar a rede para um lado para o outro. Deus, Ele quer formar o filho dele dentro de você. Porque tudo aquilo que não tem consistência, tudo aquilo que não tem raiz, quando vem o primeiro ventinho, a primeira água da chuva, a primeira enxurrada, raizinha que nem de feijão. Quantos centímetros? 1 centímetro para baixo da terra. Temos que ter a nossa raiz em Cristo. Pode chover, pode vir vento de bico, vento quadrado, vento redondo, pode vir tudo e todos. Maior é o que está comigo. É tempo de você ser mudado e transformado à imagem e semelhança de Cristo. E para encerrar, Levítico 22, 29. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceito. Qual é a maneira que eu vou oferecer e ser aceito? Vai na tua casa, antes de dormir, ouça de novo essa palavra. Mas se você não entender, amanhã tu ouve de novo. E se depois da manhã não entender, vem aqui, eu vou orar, porque deve ter um capeta dentro de você. Eu vou ter que expulsar esse demônio que tem roubado a sua mente. Devolve a mente de Cristo, sai dele. E aí tu vai assistir de novo. E aí o teu louvor, tu vai fazer da maneira que você seja aceito. Amém, queridos? Vamos perguntar para o Senhor se Ele está calado lá ainda. Senhor, tu estás calado? Ele disse que não, Ele está falando com a sua igreja. Amém? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Querido, não sou hipócrita ficar liberando bênção. Eu quero que você que nos ouve, que você medite em Levítico 22, 29. Se você, a partir de hoje, quiser oferecer o seu dom para o reino de Deus, para que se cumpra Mateus 10, 7 e 10, 8. Ide, pregai que é chegado ao reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai aos mortos, de graça recebesse, graça dai. Faça de acordo com a aceitação de Deus. Primeiro Ele está criando, gerando o filho dele dentro de você. Não é o tempo de fazer, é o tempo de ser. É o tempo de conhecer a Deus. Porque quando você é conhecido de Deus, você não precisa correr atrás das bênçãos. Mateus 6,33, ouça, não estou querendo ser enfadonho, buscar um reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino é buscar esse reino que é o Espírito Santo, que está dentro de você, um reino de 1 Coríntios 4,20, que não consiste só de palavras, mas de poder. Então Deus, Ele tem grandes coisas a fazer através da tua vida. Mas primeiro Ele quer que você medite aqui. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o de maneira que sejais aceito. Não adianta fazer obras em quantidade, se Ele não te aceita, se Ele não aceita as tuas obras. Porque Ele disse, eu nunca vos conheci, vós que praticais o mal. Eu não estou impedindo você de fazer a obra, eu quero que você seja, Deus quer que você seja. E depois que você for, aí você pode fazer. Porque tudo que você fizer vai ser para glorificar o Senhor. E está certo mesmo. Porque em João 17,4 diz,
Pai, eu te glorifiquei na terra cumprindo as obras que tu me deste para fazer. Deus quer que você copie o Filho dele, Jesus, cumprindo as obras que ele colocou dentro de você. Cumpra o teu propósito. Amém? A maior tragédia não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Beijo no teu coração e até domingo.